Bom dia, Bom pessoal. Mais dia. um dia do Caminho da Criação, dia 5 da nossa jornada de reconexão com o feminino, num domingão de meu Deus. Quando eu idealizei a jornada no primeiro momento, eu me inspirei em alguns outros processos que eu tenho acompanhado de pessoas que eu admiro, e eu sempre observei isso, né? Que a jornada que ela começa no meio da semana e ela inclui os finais de semana, nos finais de semana a gente precisa desse tempo para poder absorver o conteúdo da jornada, para poder absorver os elementos que vêm dela, né? E aí, não necessariamente nos ao vivo estaremos repletos de pessoas, mas eu fico acompanhando as visualizações do YouTube, eu acho muito interessante as questões que vêm, né, a partir desses outros lugares de investigação que a gente se propõe. E, pessoalmente falando, o processo do caminho tem sido muito revelador de várias maneiras, né? O caminho da criação fala sobre reconexão com a criatividade, com a capacidade de estabelecer conexões, de estabelecer pontos, estabelecer interrelações. E eu tenho percebido como isso tem acontecido nesse meu lugar de guiança do caminho, né? Como coisas que eu preparei para trazer foram transformadas ao longo da jornada, em função da nossa interação, mas também de outras descobertas que eu fiz ao longo do caminho. Então, tem sido muito próspero, muito abundante, muito frutífero. Como sempre, vou começar da nossa retrospectiva para interligar todos os elementos que a gente já caminhou até aqui. Então, a gente começa a jornada no nosso dia 1, falando sobre as dinâmicas de Lilith Poder, falando sobre esse lugar solitário que o feminino, o primeiro feminino, né, o feminino primitivo, ele assume diante de algumas provações, né? Ele precisa se afirmar diante de um cenário muito caótico, muito desértico em termos de possibilidade de desenvolvimento desse feminino. No dia 2, a gente fala da intuição a partir do silêncio da sacerdotisa. Então, até aqui estamos falando de dois lugares silenciosos, no dia 1 e no dia 2. No dia 3, a gente fala da fala, da comunicação, da expansão. A gente começa a inserir algumas visualizações, alguns lugares de caminhos do nosso inconsciente mesmo, de projeção, onde a gente começa a se entender na dinâmica com o outro, na dinâmica com o nosso feminino primordial, que é a relação materna, e aí a gente começa a colocar em perspectiva, né, sair desse lugar de solidão e silêncio dos dias 1 e 2 e partir para um lugar mais expansivo do dia 3. No dia 4, que foi ontem, nós estabelecemos limites com relação a, ao masculino saudável, ao fim da procrastinação. Então, a gente começa a entender que todo movimento é movimento, mas nem todo movimento promove aceleração. Nem todo movimento faz com que a gente consiga se deslocar ao longo da jornada. Às vezes, o movimento caótico da Imperatriz é um movimento em círculos, não necessariamente um movimento progressivo. E passar pelo Imperador, pelo Grande Pai, pelo Pai Universal, foi importante para que nós entendêssemos também qual o custo da ordem, né? E qual a importância da nossa própria autonomia no estabelecimento da ordem. E aí a gente chega no dia 5, que pela numerologia, assim como todos os dias foram mapeados numerologicamente, pela numerologia a gente fala sobre estabelecimento de pontes e prática do desapego. Inicialmente, né, quando eu falei que eu fui acrescentando coisas na jornada, o dia 5 era só para falar de estabelecimento de pontes. Então, eu ia e vou trazer o arquétipo do Papa, falar muito sobre a correlação entre o feminino, o terreno e o sagrado, e as conexões que nós conseguimos estabelecer com o todo, que eu acho muito importante a gente se entender não como um fragmento de existência, mas todos somos o todo. E como a gente lida com isso. Mas ao longo das minhas meditações hoje, eu acordei mais cedo, passei um café, como sempre, todo dia de jornada eu falo isso, eu reparei depois que eu fui assistir as gravações. Eu acordei mais cedo, fui meditar. Ontem
Eu comentei com vocês no dia 4 do caminho que eu não ia postar o vídeo no YouTube logo na sequência, porque eu ia para o Candomblé. E sempre que eu faço o caminho de volta do Candomblé para minha casa, e eu vou a pé porque eu moro bem perto, eu acho interessante algumas coisas, né? Primeiro porque eu moro no bairro Paraíso, e eu acho muito interessante, né? Eu sempre falo, tô no Paraíso, não sei o que e tal. Muitas analogias, muitas brincadeiras com o nome do bairro. E segundo, que a minha comunidade religiosa está no Paraíso também. E todo esse movimento de me deslocar a pé, indo para o Candomblé, é uma subida de morro, como se eu tivesse simbolicamente, materialmente, chegando num lugar de ascensão material espiritual. E a volta é a reconexão com esse caminho da terra, com esse caminho desse lugar onde a gente se apequena diante do todo, né? E a gente sempre volta mais vazio do que foi. Eu acho que essa é uma percepção que eu tenho. Eu sempre volto do ambiente espiritual religioso mais vazia, no sentido de com uma carga menor. E o caminho de volta para casa, não só por ser uma descida e para descer todo santo ajuda, ele se torna muito mais leve. E essas percepções todas que a gente tem sobre espaço, sobre transcendência, sobre espiritualidade, elas estão no nosso chakra frontal, aqui no terceiro olho, né, onde os hindus usam o bindi, aquele pontinho vermelho, para ressaltar a abertura desse chakra, desse terceiro olho, desse ponto energético multidimensional, onde a gente se conecta, e aí para usar a analogia do meu bairro, dentro do paraíso, com outras dimensões espirituais e terrenas. E aí ontem, fazendo esse caminho de volta, eu falei, eu acho que o mais importante do dia 5, eu não tinha me atentado para trazer, que é a prática do desapego, que é essa prática do esvaziar-se. Então, hoje, mais cedo, né, estabelecendo algumas pontes com outros conteúdos que eu já tinha, eu achei bem bonito esse movimento, né, que o mesmo movimento de conectar é um movimento de desapegar. A gente só consegue se conectar quando a gente abre mão de algo. Então, e aí falando até materialmente, né, quando a gente vai fazer uma longa viagem para um lugar muito distante, a gente não tem como levar tudo que tem dentro da nossa casa. Né? Quanto maior a distância, menor a bagagem. Quanto maior o tempo, menor a bagagem. Porque a gente não consegue, em tempo hábil, empacotar tudo que tem, conseguir até consegue, né? Mas não é prático, não é funcional empacotar sua casa toda para seguir uma viagem. E isso, do ponto de vista simbólico, também é verdadeiro. Quando a gente quer passar por uma jornada, como é o caminho da criação, a gente não consegue fazê-lo se a gente trouxer, ao mesmo tempo, mobilizar toda a nossa bagagem. Isso eu falo do ponto de vista meu, enquanto guiança da jornada, enquanto guiança do caminho da criação. Seria injusto com vocês se eu mobilizasse toda a minha bagagem e despejasse ela nesse espaço, mas daí para cá também é verdadeiro. Seria injusto com vocês mesmas se vocês mobilizassem todo o arsenal, todas as fronteiras, tudo que já foi criado e se esquecessem do mais importante, que é um movimento desapegado em direção a esse caminho da criação. E eu achei curioso como isso surgiu na minha cabeça e fui acrescentando alguns elementos desse bate-papo para a gente viver o nosso encontro hoje do dia 5. E a primeira pergunta que eu deixo para abrir essa reflexão e para vocês internalizarem e para a gente pensar em conjunto é: o que precisamos desapegar e não estamos desapegando? O que a gente precisa abrir mão para evoluir, abrir mão para chegar mais longe? O que a gente precisa deixar do lado de fora da nossa bagagem para essa grande viagem? Né? Quais são as concessões que nós precisamos fazer com a nossa própria experiência para conseguir desapegar? E aí isso me remete muito, e não era uma correlação que inicialmente eu ia trazer para cá, porque eu ia falar do Arcano 5, do Papa, da correlação de um outro ponto de vista, mas eu achei interessante trazer a jornada do louco, que é exatamente esse movimento de se encher de bagagem e se esvaziar, se encher e se esvaziar. Porque o louco é até a própria carta, né?
do louco é uma pessoa, e aí parece muito um jovem, né? Tem esse lugar romântico do louco, com uma trouxinha, uma bagagenzinha pequenininha, em direção. Na verdade, ele nem olha para o caminho, ele olha para cima, ele olha para o todo, ele olha para a inspiração divina do movimento dele. Ele não quer nem saber do caminho, ele não quer nem saber quem inventou o movimento, ele só quer se movimentar. E ao longo da jornada do louco, ele vai se encontrando com alguns elementos que começam a compor essa bagagem. Eu estou até aqui tentando trazer uma imagem legal do louco para gente poder visualizar, que eu acho importante esse exercício de visualização. Achei. Olha só como ele vai. Ele vai todo olhando para o alto, iluminado pelos raios divinos, iluminado pela criatividade. O céu do louco é amarelo, que é o céu da expansão, que é o céu do sol. E ele aí só tem a sua bagagem e um sonho. Ele só tem o movimento, a rosa na mão, o romantismo, a ligação dele com as artes. É um movimento simbólico, né, de saída de si. E ele carrega uma bagagem diminuta ali, só o básico, apenas o básico. E conforme ele vai avançando, então já na primeira parada do louco, que é o mago, o arcano 1, ele já fala, bom, eu tenho essa trouxinha, vou abrir aqui numa tenda, vou abrir aqui numa mesa. Na mesa do mago tem vários elementos, então tem os ases, o as de copas, o as de ouros, o as de espadas e o as de paus. Então ele domina ali os 4 elementos, ele é um grande alquimista, então ele ou está em caminho de se tornar um grande alquimista, então ele manipula bem os movimentos, mas ele resolve parar para ser visto e para treinar. E depois do mago, a cada passagem do louco, o nosso herói da jornada, ele vai acrescentando um elemento. Então, na sacerdotisa, ele se conecta com o feminino primordial, ancestral, ele se conecta com a lua, com o movimento das marés, com as religiões, né? No nosso dia 2, eu falei como a sacerdotisa tem elementos da maçonaria, a mitologia egípcia, né? O chapéu de Hathor que ela usa, as colunas maçônicas. No 3, ela vai falar da imperatriz, que é exatamente o caminho que a gente fez. O louco passa pela grande mãe, pelo caos criativo, pelo grande pai, pela necessidade de ordem. Ele chega onde estamos hoje no Papa. E quem conta um conto aumenta um ponto. O louco vai caminhando, vai acumulando bagagem, até que ele chega em 2 momentos. O momento da lua, o arcano 18, onde o louco é proposta para o louco uma travessia, né? E aí, um parênteses interessante. A carta da Lua tem saído muito nos meus jogos ultimamente, que eu sinto que energeticamente a comunidade que eu acompanho, que me acompanha de volta, está passando por travessias muito profundas. Então, a Lua, a partir dessa perspectiva da travessia, é um arquétipo interessante para a gente trazer para cá, até porque a Lua é o símbolo máximo do feminino e não teria como a gente não trazer. Mas nesse momento da lua, o louco ele percebe, olha, eu vou precisar me despir do que eu tenho, moral e emocionalmente, deixar tudo aqui nessa margem, que é a margem que eu conheço, que é a margem que eu estou acostumada, mergulhar para sair do outro lado e chegar no sol, que é o arcano 19. Então ele começa a deixar um pouco de bagagem para trás já. Ele fala, olha, eu cheguei até aqui, passei por 17 posições, encontrei com meu pai, o meu masculino universal, encontrei com a minha mãe, meu feminino universal, encontrei com conhecimento, mestres espirituais, guias de jornada, encontrei com karma na roda da fortuna, fiz um movimento enorme, mas agora eu preciso nadar. E para nadar, não dá para nadar de mochila. Dá, até que dá, mas você afunda, né? Não tem como você atravessar de maneira saudável. E aí ele chega do outro lado do sol. Só que a bagagem que ele deixa para trás é a bagagem física. Ele deixa a bagagem física para trás. Ele não deixa uma bagagem emocional. Ele atravessa a lagoa, o lago, a água doce da lua, com toda uma bagagem, com a cabeça inchada de problema. Desse tamanho estava a cabeça do louco. E aí, quando ele vai passando, ele passa pelo sol, aí ele passa pelo julgamento, e ele chega no mundo. E no mundo ele transcende.
No mundo, ele literalmente, ele não sai de si, ele se reencontra consigo mesmo. E ali ele está no auge do conhecimento, do autoconhecimento, do conhecimento do mundo, ele está no auge do entendimento de si, do entendimento filosófico, do entendimento das artes, ele está em alta, ele está em todas. Vou até botar o mundo para nós aqui, para vocês verem a diferença em termos arquetípicos e em termos simbólicos. Ele está em todas, né? Ele até tirou a roupa mesmo, ele se despiu. Ele está aqui com os 2 bastonetes do conhecimento, que no mago é só um, aqui é 2, totalmente interconectado, consigo mesmo, com o todo consagrado, ele chegou no auge. E no momento que ele chega no auge, que ele está cheio espiritualmente, está cheio mentalmente, ele volta para si. Ele chega no arcano 22, ele chega no louco de volta. Então ele enche até a travessia da lua, esvazia um pouco, enche de novo e esvazia para poder continuar o próprio movimento. E eu acho interessante trazer isso, porque quando a gente vem para a jornada, a gente vem com a expectativa, a gente vem para o caminho da criação com a expectativa de cura, a expectativa de Amanda vai me trazer elementos que vão me preencher de tal forma que eu vou conseguir cumprir com esse ciclo. Quando na realidade nós criamos um espaço onde a gente dá estímulos de preenchimento, a gente se esvazia e a gente se prepara para encher de novo. E é muito mais um ciclo, que é esse ciclo do mundo, muito mais esse processo de esvaziar, encher, e esse movimento de esvaziar, encher é o que vai dar roda para as coisas, que é a roda da fortuna, que é a roda do carro, né? O de cima subindo, mas o de cima descendo às vezes, para gerar a cinética, para gerar a energia de movimento. E nós precisamos passar por essas fases, tanto de preenchimento quanto de desapego. Não tem como você se propor a se transformar, a se reconectar com o feminino, sem estabelecer essa ponte, sem estabelecer esse lugar de eu vou precisar desapegar de algumas coisas, eu vou precisar deixar algumas seguranças para trás, eu vou precisar fazer uma releitura, uma reinterpretação da noção que eu tenho de mim mesma e do outro, para que eu consiga cumprir essa jornada, e é uma jornada que ela não termina, né? A gente só dá um estímulo inicial, dá um peteleco para ela voar aí na inércia e a gente conseguir continuar essa trajetória. É quando eu pergunto para vocês o que nós precisamos desapegar e não estamos desapegando, vem uma outra pergunta, que é: o que tem te impedido de avançar na sua jornada? O que vocês sentem com todo esse repertório de autopercepção que a gente vem preenchendo nesses últimos 4 dias, né? Hoje sendo o 5º. O que falta? O que tem impedido de avançar? O que é preciso ser preenchido ou esvaziado? E nesse processo de entender o desapego, eu achei muito interessante essa fala, que diz que a prática do desapego passa por aceitar que tudo que é capaz de te saciar está dentro de você, não fora. Eu sou super contra isso, né? Tanto que o ato de alimentar é trazer algo de fora para dentro. Eu acho que a saciedade, a percepção de saciedade é de dentro para fora, mas o ato de se saciar, ele é essencialmente de fora para dentro. Senão a gente viveria sozinho, uma coisa bem náufrago, né, numa ilha, e não precisaria de nada, nem ninguém, nem de nenhuma outra relação. Eu acho que o desapego é entender a passabilidade do tempo, entender que o tempo passa, nem todo sapato que te cabia ontem vai te caber hoje, nem todo caminho que foi um caminho próspero e fértil para a realização dos desejos do passado vai ser o caminho de hoje. Entender a própria evolução do nosso desejo. Então, o que eu quero hoje pode ser diferente do que eu queria ontem, anteontem, e mesmo que o desejo seja o mesmo, a percepção do desejo foi alterada, a percepção da urgência do desejo foi alterada. E o movimento, o desapego é entender que as coisas se movimentam, é entender que as coisas passam, que o corpo passa, a matéria passa, que o desejo passa, que tudo passa.
E esse tudo passa não é no sentido niilista de falar, então a gente não vai se apegar a nada, não. Nós construímos pontos de apego, mas entender que esses apegos podem ser revogados é uma parte importante da liberdade. E ontem a gente falou muito de liberdade a partir da perspectiva do masculino. O masculino, ele é livre não porque ele não se apega, mas porque ele tem facilidade em desmontar e remontar. Por isso que em algumas bases mitológicas, como é o caso do hinduísmo, a mesma divindade que é da construção é da destruição. É o paradigma Shiva-Kali, né? Shiva, o grande construtor, Shiva, o grande homem da criação do universo, mas também é capaz de destruí-lo, também é capaz de implodir esse universo para que ele se reestruture de uma outra maneira. Então, nós somos senhores da nossa própria reconstrução. Isso é a carta da torre certinha. Por isso que muitas pessoas nos meus atendimentos têm medo da torre. Falam, nossa, mas será que eu vou perder o controle? Será que as coisas vão se desestruturar fora do meu controle? Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer para nós é a desestruturação, porque ela força a gente a reestruturar de uma outra maneira, de um outro ponto de vista. E essa reestruturação visando bases mais sólidas, ou visando chegar mais longe, ou visando olhar mais para o alto. E eu acho que nós estamos prontas para seguir na jornada quando entendemos que a gente já tem tudo que precisa. Então, quando eu projetei a imagem do louco para vocês, né, o Arcano 022, ele tinha tudo que ele precisava dentro daquela bagagem. Primeiro, porque ele não sabia para onde ele estava indo. Segundo, que ele não sabia quão longe ele ia. Ele queria ir. Ele tinha o desejo do movimento. Então, para quem quer, qualquer bagagem basta, qualquer bagagem vale. Porque o importante aqui é o movimento. Então, nós temos já tudo que é preciso para poder seguir com essa jornada. Nossas capacidades são suficientes e a nossa busca é legítima, que é o que o louco traz. O louco tem uma busca legítima por entender a si mesmo, por sair de si para encontrar a si. Que é o grande mantra do louco é sair de mim para me encontrar comigo. Eu preciso olhar para o mundo, que é o Arcano 21, eu preciso olhar para o mundo para poder entender quem eu sou. Eu preciso olhar para fora. Eu preciso compreender essa simbiose que existe, essa capacidade que existe. E aí, trazendo um dos princípios herméticos que eu mais amo, e quem já se consultou comigo mais de 2 vezes, com certeza já me ouviu falar, é o princípio da correspondência. Né? E o hermetismo, gente, é uma doutrina maravilhosa, maravilhosa. Quem quer entrar para os estudos filosóficos que hoje, né, compõem esse lugar do holístico, mas que no passado, no período do hermetismo, eram estudos alquímicos de transmutação, de transformação da matéria, de transformação do pensamento, de evolução. Quem quer evoluir, não é que precisa, né? Porque caminho da evolução, cada um tem o seu. Mas pode usar do hermetismo como uma chave de desbloqueio da consciência maravilhosa. E esse princípio da correspondência fala: tudo que está no alto é como o que está embaixo. Então, ele já estabelece aqui a ponte, olha, tudo que está no alto é como o que está embaixo. Nós vivemos uma lógica de espelhamento entre nós e o outro, entre céu e terra, entre movimento e estagnação. Então, existe uma ponte, tudo que está no alto é como o que está embaixo. Assim como o que está dentro é como o que está fora. Então, Hermes Trismegisto, que é um conjunto, né, não é uma pessoa só, mas um conjunto de filósofos egípcios, ele estabelece a primeira noção de multidimensão a partir da construção de pontes. Isso eu acho fantástico, gente, porque isso é o quê? Muitos mil anos antes de Cristo, esses caras já estavam falando de construção de pontes a nível simbólico, né? Então, se a gente eleva os psicanalistas contemporâneos, a gente precisa entender que eles beberam numa fonte milenar de construção de paradigmas filosóficos, que é o hermetismo, né? Que particularmente é um dos que eu mais gosto, eu acho muito interessante. Sem contar que é uma doutrina africana, e a gente não dá esse devido crédito, né? Esse movimento pan-africanista filosófico. E por que eu estou falando tudo isso quando a gente fala de construção de pontes? A gente chegou na jornada, a gente olhou para dentro, olhou para o desejo, olhou para o silêncio. Olhou para a mãe, olhou para o pai. Agora a gente precisa olhar para fora. Não adianta.
né? O caminho da jornada, o caminho da criação é um caminho de dentro para fora e um caminho de fora para dentro. E do ponto de vista prático, material, só para trazer um pouco mais de objetividade para vocês nessa conversa que às vezes fica parecendo muito metafísica, né? As compulsões, no geral, são símbolos de pessoas que levam um apego, que não conseguem construir pontes, que levam esse apego a um lugar patológico. Porque o medo do vazio encarcera a possibilidade, a capacidade de movimento. Então, o medo da solidão, o medo do vazio, o medo do abandono, todos os elementos que a gente trouxe nos outros dias de jornada, eles aprisionam esse lugar da construção de pontes. Né? Eles deixam a gente amarrado num lugar de controle muito grande, onde a gente não consegue sair de si para ir para o mundo, mas não consegue sair do mundo para voltar a si também. E aí, quando a gente se reencontra com esse feminino primordial, quando a gente faz as pazes com o lado feminino, a gente faz as pazes também com a nossa capacidade de movimento, com a nossa capacidade de estar em muitos lugares e estarmos em nós mesmas. E aí eu trouxe esse exemplo em alguns outros dias da jornada, eu acho que foi no dia 1 ou no dia 2, mas eu vou trazer ele agora de uma outra perspectiva. De um atendimento que eu tive recentemente, que a consulente falou algo que eu vejo muito vocês fazendo e já me vi muito fazendo, do tipo, por muito tempo eu cuidei muito de uma área da minha vida e deixei as outras para trás. Então, principalmente nós mulheres, né? Então, eu cuidei muito da minha carreira, deixei a minha família para trás. Cuidei muito da minha família, deixei a minha carreira para trás. Cuidei muito de tudo da minha família e da minha carreira e me deixei para trás enquanto mulher, me deixei para trás enquanto pessoa, enquanto ser humano dotado de desejos, de vontades, etc e tal. A gente só faz isso quando a gente está muito centrado em compartimentos das coisas. E a gente não olha para o todo. E o todo somos nós. Então, a mesma pessoa que cuida da carreira, que cuida da família, que cuida de si, é a mesma pessoa. A essência não muda. E até falei isso, acho que foi no dia 3, que não tem como uma banana deixar de ser banana e virar maçã. A essência é a mesma. A mesma pessoa que conduziu um caminho profissional brilhante foi a pessoa que decidiu negligenciar a vida pessoal, que decidiu negligenciar a si mesma. Por quê? Por uma dificuldade que nós temos de estabelecer pontes com tudo que nós somos. A gente se acha contraditório com uma frequência muito grande. Então, a mesma pessoa que quer ser, por exemplo, uma empresária de sucesso, pode querer ser uma grande mãe, uma grande esposa, uma grande companheira, a mesma pessoa que quer ser uma grande companheira pode querer ser uma grande mulher de uma outra perspectiva, de um ponto de vista autônomo, independente, enfim. A gente parece que dá uma falha na Matrix quando a gente percebe que nós podemos ser todas as coisas e que a gente pode fazer todas as coisas acontecerem. E por isso que quando a gente está fragmentado desse todo individual, de tudo que nós somos, a gente começa a compartimentalizar, né? A gente bota tudo em caixinhas muito bem guardadas. Então, tem a Amanda profissional, tem a Amanda pessoa, tem a Amanda candomblessista, está dentro de um espaço religioso, tem a Amanda filha, tem a Amanda irmã, tem a Amanda esposa, tem todas essas Amandas e muitas vezes elas não interagem entre si. Não existe uma ponte entre os papéis que você ocupa na sua vida e na vida dos outros. E aí, um outro exercício é a gente pensar o que une todos os papéis que eu ocupo na minha vida e na vida das pessoas. Quem eu sou nesse espaço de ponte, de movimento? Eu sou a mesma pessoa em todos os espaços? Eu consigo me manter fiel à minha essência e aos meus valores em todos os espaços? Se não, por que não? E aí, como tudo na jornada, não é uma crítica de cunho moral, mas sim uma reflexão para a gente pensar. E aí eu falei isso na semana passada com um consulente muito querido meu. Quais valores nós precisamos abrir mão para estar no espaço em que nós estamos? Quais crenças individuais e talvez coletivas nós precisamos enfiar na sacola do louco, esconder ali e partir? Do tipo, eu tive que abrir mão de um aspecto moral muito grande, por exemplo, abrir mão de uma convicção a nível filosófico, moral, da verdade que eu acredito,
para estar no meu trabalho. O que essa concessão, o que essa negação faz de mim? Qual é a pessoa que eu me torno quando eu invalido as minhas crenças, os meus valores, quando eu invalido o meu próprio movimento? E essa é uma reflexão muito importante, porque quanto mais a gente se afasta da nossa crença, da nossa essência, menos espaço de movimento, menos pontos a gente consegue construir. E aí a gente entra numa outra reflexão que eu tive a partir de uma fala de uma amiga minha, né? E, enfim, isso já tem alguns anos, até mandei mensagem para ela antes da gente começar, porque ela foi a primeira pessoa que me apresentou o jogo de cartas, a primeira pessoa para quem eu joguei, e o primeiro jogo que eu fiz na vida. E eu acho que as pessoas que me conhecem mais, já jogaram mais comigo, sabem disso, que eu tenho uma memória absurda, né? Eu lembro de muitas coisas o tempo todo. E aí eu lembrei dessa memória que eu tive, desse meu primeiro atendimento, que a gente estava falando justamente sobre construção de pontes. A gente estava falando justamente sobre o Arcano 5 Papa. Eu mandei mensagem para ela hoje. E aí ela me trouxe, há uns anos atrás, dentro dessa conversa do nosso primeiro jogo, ela falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, que é: toda a minha mudança coube no elevador. Mudança física de casa que ela fez. Ela tinha tão pouca coisa. Ela estava acostumada a se mudar com tanta frequência. É uma pessoa que mudou de casa, assim, 5, 6 vezes no ano. E aí ela falou, olha, toda a minha mudança coube num elevador. E hoje ela tem uma casa mobiliada, etc. Se ela quiser fazer uma mudança, vai ser um esforço maior. Mas isso não impede que ela transfigure esse espaço. E eu fico muito pensando nesse lugar, né? Nós acumulamos coisas, parece que quando a gente está no auge da acumulação, a gente quer resetar tudo e falar, eu quero começar do zero, eu quero passar um trator, eu quero diminuir minhas coisas ao ponto de que toda a minha mudança caiba num elevador. E essa transfiguração, ela acontece primeiro aqui, no ponto mental. A gente precisa entender que, às vezes, esse processo de resetar, ele é necessário. É necessário que a gente diminua algumas coisas para aumentar outras em algum momento. E esse movimento, que é o movimento que eu falei no começo, de encher, esvaziar, é o movimento do crescimento, de fato, da progressão, não é nem do crescimento, mas do progresso. Porque a gente entende que não é preciso estar acumulando, crescendo coisas, alargando, inchando o tempo todo. Que a gente pode enxugar para crescer, que a gente pode esvaziar para crescer. E aí vem a nossa terceira reflexão importante, que é, às vezes, o medo de esvaziar está no medo da solidão. E aí eu queria perguntar indiretamente para vocês refletirem se vocês têm medo de estar sozinhos e sozinhas. Se existe esse medo da solidão, se existe esse medo de não ter para onde acumular coisas, acumular pessoas, acumular relações, se existe essa dificuldade de olhar só para você do ponto de vista da sua solidão. E eu acho isso bem difícil, né? Eu não acho que é um movimento fácil, eu não acho que é uma coisa fácil, nem acho que todo mundo precisa passar por isso, né? Não tem nenhum pressuposto universal aqui. Mas o medo da solidão é o medo desse estado que a gente atinge quando estamos só nós. Onde a nossa única voz, a única voz que pode ser ouvida é a nossa própria voz. E o vazio é cheio de eu. Quando a gente se esvazia, a gente olha para si. Quando a gente desapega das coisas, e quem já fez muita mudança sabe disso, né? Você vai empacotar suas coisas, e aí, o primeiro pensamento que eu tenho, porque eu sou uma pessoa que eu tenho tendências à acumulação, né? Tanto que eu falei várias vezes, a minha memória é uma memória muito boa, porque eu vou acumulando essas informações, e às vezes eu não consigo desapegar dessa memória. Mas toda vez que eu vou fazer mudança, eu me xingo em 10 idiomas diferentes. Porque eu vou juntando tanta coisa, e aí quando eu vou dobrando para colocar nas caixas, principalmente com roupa, aí eu vou dobrando a roupa para colocar na caixa. Aí eu penso, nossa, a última vez que eu usei essa roupa foi em 2013 e eu não consigo jogar ela fora. E já vai para a 7ª mudança que eu estou fazendo e eu não consigo me desapegar dela, né? E diferente da minha amiga que falou que a mudança dela cabe no elevador, a minha não cabe, não. A minha com certeza não cabe. E esse medo do desapego talvez seja o medo de deixar de ser as pessoas que nós fomos antes. E eu reparo muito isso quando eu preciso desapegar de alguma coisa material.
É desapegar de, nossa, mas esse objeto que eu tenho é um objeto que minha avó me deu, é um objeto que a minha avó deu para minha tia deu para minha mãe me deu. É a primeira blusa. Gente, eu tenho realmente isso, né? Nessa última vez que eu fiz um grande desapego aqui em casa, eu até postei no Instagram, nos stories, aí eu não postei isso exatamente, mas eu fiquei horrorizada com algumas coisas. Eu tenho a primeira roupa que eu usei para ir no candomblé a primeira vez. Isso tem mais de 7 anos, essa blusa, gente. Ela não passa nem na cabeça. Até minha cabeça cresceu nos últimos 7 anos. E eu não sei porque que eu guardo esse trem. Se eu tenho a memória do que esse alcance material me causou, por que eu tenho essa dificuldade de desapegar? Eu estou trazendo o meu exemplo como uma reflexão para a gente pensar, né? O que essa falta de desapego me impede de conectar? Impede que exista espaço para outras coisas, impede que exista caminho para outras construções. Então, a solidão é o que provoca isso. A solidão é que provoca esse esvaziamento a tal ponto que a gente fala, olha, quanto menos coisas eu tenho, aí a nível simbólico, né? A nível emocional ao meu redor, mais eu consigo ser, mais eu consigo crescer. E a reconexão com o feminino passa por diversas pontes, desde reconhecer que a gente se abandonou. Então, nos relatos que tem no nosso grupo do Caminho da Criação, isso fica muito perceptível, né? E teve um relato de uma mãe no puerpério que eu achei muito relevante, porque... Desculpa, alguém abriu o microfone? Eu não vi. Se for, podem me cortar, tá? Podem mencionar. É só porque eu ouvi um barulho do microfone abrindo, mas aí podem conversar comigo também, tá? Um relato de uma mãe no puerpério no grupo, e eu não sei o que é passar por isso, porque eu nunca gestei ninguém, não sou mãe de ninguém, mas o que eu ouço dos relatos das pessoas chegam para mim é que é um movimento que você sai de si totalmente, e que você está entregue à nutrição de um outro ser humano, com todas as pressões sociais que isso garante, né, que isso precede, que isso prescreve. E eu vi nesse relato dessa mulher, dessa pessoa, e depois no relato da mãe que há nessa pessoa, o reconhecimento do próprio abandono. E eu acho que a reconexão com o feminino passa por aí. Reconhecer que a gente se abandonou. Reconhecer que nós não fomos nossa primeira prioridade em muitos momentos. Reconhecer que nós colocamos num gesto altruísta, mas também de fuga de si, outras coisas à frente de nós mesmos. Até por circunstâncias também. E entender também que características que a gente achou que eram nossas são reflexos dessa tentativa de se adaptar ao outro. Então, eu me torno uma pessoa compreensiva. Ninguém é compreensivo sozinho. Se a pessoa fosse sozinha na ilha, o exemplo do náufrago que eu dei, ninguém seria empático, ninguém seria compreensivo, ninguém seria um bom comunicador, ninguém seria uma pessoa altruísta, generosa, porque essas características, elas prescrevem a existência de uma outra pessoa. Eu só sou compreensível se eu compreendo o outro. Porque se eu sou compreensivo comigo mesmo, eu sou uma pessoa que se conhece. Eu não sou uma pessoa compreensiva. Tem uma diferença. Então, quais características minhas são de fato minhas e quais são o mecanismo que eu criei para me adaptar ao outro? Geralmente, há esse ideal do masculino, né? Então, as mulheres, elas são pessoas descritas com uma grande frequência como generosas, como compreensivas, como doadoras, né? Pessoas assim, ela se doa tanto para a família, ela se doa tanto para o trabalho, ela se doa tanto para essa carreira. Mesmo quando a gente não está cuidando de um outro personificado, a gente está cuidando de algo que prescreve o abandono de si, né? Então, existem estudos que falam que mulheres estão mais suscetíveis ao burnout do que homens, que a gente se entrega, né? E aí, quem está dentro de alguns lugares do mercado de trabalho, e eu acompanhei pelos olhos dos meus consulentes, há uns dias atrás, saiu que tinha uma executiva do Twitter que postou foto dormindo na sede, né? Tinha uma entrega importante que eles tinham que fazer, ela trouxe o saquinho dela de dormir, botou ali a vendinha e dormiu. E aí o dono do Twitter atualmente, o Elon Musk, demitiu essa executiva. E aí, entre vários fatores, foi
segundo, né, a assessoria de imprensa dele, é porque ele não quer fomentar esse lugar de que a pessoa precisa dormir no trabalho. Mas a super entrega, ela invalida, ela deixou de dormir na cama dela, talvez com o marido ou com a esposa dela, ela deixou de cuidar de si para se doar para uma empresa que no momento em que ela se super doa, pica o pé nela e vai embora. E contrata outra pessoa no lugar, e amanhã fazem 2 dias. Quantas vezes a gente já virou à noite fazendo entregas para o outro? Deixou de dormir para fazer entrega para o outro. Aí não estou falando só de trabalho, mas estou falando de um outro familiar, de um outro externo. E não que a gente não tenha que se entregar ao outro, mas essa entrega tem que ser medida pelos limites do eu. Se esse eu não tem limite, que é o que a gente falou ontem, sempre vai ter mais espaço para o outro do que para o eu, do que para mim. O espaço que o outro ocupa sempre vai ser maior do que o espaço que eu ocupo. Então, sem nenhuma luta, sem contravenção, sem angústia, quem nós somos? Se você tivesse tudo o que você quer, quais seriam as suas motivações? Então, é uma pergunta que eu me faço frequentemente. Se eu tivesse. E aí, a gente já está no capitalismo, não dá para ser ingênuo, né? Se eu tivesse dinheiro infinito, uma quantidade limitada de recursos, né? E não só dinheiro, de recursos, de acessos, de tudo. O que eu faria? Quem eu seria? Será que eu ainda seria uma cartomante voltada para o desenvolvimento pessoal? Será que eu ainda seria uma pessoa que busca incessantemente conhecimento? Será que eu seria uma pessoa que me entrega aos outros da mesma maneira? Quem eu seria se eu tivesse tudo que eu quero? A casa que eu quero, o relacionamento que eu quero, a família que eu quero? Quem essa pessoa seria se não tivessem obstáculos? Quais seriam as motivações? E esse é o propósito. Muita gente, nas minhas outras mentorias, tem dificuldade de visualizar o próprio propósito. O propósito é o que se mantém quando você tem tudo que você quer. Então, uma pessoa que tem um propósito professoral, né? Os nossos grandes mestres e mestras, mesmo alcançando tudo que eles poderiam querer, e aí não só do ponto de vista de riqueza, esse propósito se mantém. É o que é indissociável das conquistas, é o que se mantém mesmo se você tivesse dinheiro ilimitado. E aí o propósito não é um trabalho, não é uma entrega, o propósito é uma crença. E aí que esse é o ponto importante quando eu falo sobre quando a gente abre mão dos nossos valores para estar em alguns lugares, a gente abre mão do nosso propósito. A gente abre mão da nossa essência, do nosso lugar base, do nosso lugar raiz, para encontrar uma série de outras prerrogativas, né? E aí, trazendo agora a simbologia do Papa mesmo, que é o que eu imaginei originalmente para esse nosso encontro, é isso. O Papa no tarô é mais do que uma autoridade religiosa. Ele é o responsável por conectar céu e terra, por ser intérprete de um lado para o outro. Ele é convidado por Deus, ele tem um convite divino, convidado por Deus para traduzir os elementos do sagrado do terreno. E aí fica uma outra pergunta. Se você tem conseguido perceber os sinais, o movimento que vem de cima para baixo e o que você tem emitido para as pessoas também. Emitido para si e para o outro. Se você tem conseguido ser intérprete de si mesmo e do todo. E aí tem muita gente que fala, eu não estou percebendo sinais, eu não estou conseguindo saber se isso é uma intuição ou se isso é uma paranoia. Eu não estou conseguindo sair desse lugar. Mas a gente está se propondo a, de fato, interpretar os sinais? A gente está se propondo, de fato, a estruturar esse lugar, que é o lugar que nós ocupamos? E aí é muito legal ver os comentários de vocês aqui no chat, falando assim, antes eu tinha uma necessidade de ter a casa cheia, sempre cheia, né? De várias pessoas entrando e saindo, e trocas, e conversa, aí você recebe a pessoa, você faz um tiragosto, e aí o pessoal racha cerveja. É muito gostoso trocar com o outro. Só que, às vezes, e é uma coisa que eu falei em outros dias da jornada, todo excesso esconde uma falta. Se eu tenho uma grande necessidade de trocar com o outro, é porque eu quero que o barulho de fora seja maior que o barulho de dentro, do que a minha própria voz. E eu vou cedendo para o outro. E aí a pessoa chega na minha casa 8 horas da manhã e sai meia-noite. E aí eu tô lá limpando, lavando o banheiro, eu tô lá servindo essa pessoa, tô fazendo café, a pessoa não tem como ir embora. Aí eu pago o Uber, eu levo ela em casa. Quantas vezes eu escuto relatos de pessoas que passaram por esse movimento?
E a Ana até coloca que o pavor de ficar, e é um pavor de ficar sozinho, né? Quando a gente se vê sozinho, de fato, a gente fala, não quero não, gente, credo, coisa horrorosa, não quero ficar sozinha. E aí eu acho que esse movimento de desapegar das distrações, desapegar do barulho de fora, desapegar da influência que o externo tem sobre o interno. Claro que sempre vai existir e é natural, é saudável que tenha, mas é importante que a gente consiga chegar num lugar de equilíbrio, onde tudo que está dentro seja como que está fora, e tudo que está embaixo seja como que está no alto e vice-versa, que é o que eu trouxe do princípio da correspondência para vocês. E sobre o que a Camila trouxe, né, de quando a pessoa só quer ficar sozinha, o contrário disso, né? O isolamento, né, e estar só é diferente de viver em solidão. O isolamento de tudo e de todos, ele também fala de uma dificuldade de construir pontes. Porque quando eu me coloco na posição de só ficar sozinha, eu deliberadamente fecho as portas para que o outro signifique o meu caminho comigo mesmo. Então, eu até falo isso muito nas minhas mentorias de tarô, quando eu estou ensinando as pessoas a jogar tarô, e no meu curso de tarô eu falei disso também. Que o tarô só faz sentido quando ele é jogado para o outro. Você pode jogar para si, você pode aprender tarô e falar assim, eu quero jogar só para mim. Mas você nunca vai ser uma taróloga, um cartomante, um tarólogo, um cartomante. Você vai ser um entusiasta do tarô. Por quê? O movimento de se conhecer passa por conhecer ao outro também. E é significante significado, é um caminho de ponte, é atravessar. É você permitir que o outro te veja e você se permitir ver o outro também. Então, o excesso de solidão é um problema porque ele não constrói pontes. Ele não constrói reconhecimento. Ele não constrói entrega. E aí, o dia 6, que amanhã, é o equilíbrio entre dar e receber. Hoje a gente está falando sobre pontes, amanhã a gente vai falar sobre equilibrar esse trajeto. Então, não é nem se doar demais ao ponto que esqueça de si, nem se doar de menos ao ponto que você esqueça o outro. A gente só progride quando nós somos desafiados pelo outro. Tanto que, gente, Dante Alighieri, século XV, vira para nós e fala: o inferno são os outros. E a gente pega isso e reproduz como se o outro fosse errado. Não, ele fala o inferno como são os outros como uma forma de ironizar o fato de, quando eu estou sozinho comigo mesmo, eu sou perfeito. Eu não sou questionado, eu não sou contrariado, eu não sou criticado, eu não sou partido, eu não sou transformado. Porque quem joga fogo na fogueira é o outro. É o outro que aponta para mim e fala, porque você é uma pessoa autoritária, você é uma pessoa centralizadora, você é uma pessoa que se isola. E isso me desbaratina, eu fico indignada, falo, não, eu não sou essa pessoa. Mas deliberadamente, eu não permito que as pessoas me vejam e eu não permito ver o outro. Eu não estou segura para permitir ser vista com honestidade pelos outros. E aí, a passagem da ponte, ela é importante. Esse lugar de eu troco comigo mesma, mas eu troco com o outro, sem impedir que esse outro altere a minha essência, mas sem me impedir de eu ser alterada pelo meu contato com os outros. De eu ser agente de transformação a partir do olhar do outro, a partir do contato com o outro. Né? Porque nós não somos ilhas. E mesmo as ilhas, se chegar um momento em que você não retroalimentar, não plantar, não vir alguém de fora, não trazer alguma coisa, aquilo ali seca, aquele ecossistema morre, ele precisa ser retroalimentado. E a natureza é maravilhosa nisso, né? Todo ser vivo tem um papel na cadeia do universo, do equilíbrio biológico, da estrutura das coisas. E até a gente teve até uma conversa muito interessante sobre isso aqui em casa, aqui no Paraíso, essa semana, porque tá muito calor. Só para falar de equilíbrio biológico para vocês e de como isso também pode ser um equilíbrio simbólico energético. Tá muito calor em BH e a nossa janela dá de frente para uma horta que a gente tem. E horta dá bicho, gente. Não tem como. Dá abelha, dá minhoca, dá bicho. Dá mosquito, enfim, dá bicho. E na nossa janela, uma aranha teceu uma teia que é igual uma tela de proteção. Eu vou até tirar a foto e mandar no grupo depois, porque é uma coisa absurda. E ela tá lá, ela se estabeleceu no melhor lugar possível, no lugar mais conveniente, por quê?
a gente expulsa os bichos de casa, os mosquitos de casa para conseguir dormir, e os bichos vêm de fora para dentro. Então ela se colocou ali no meio para poder se alimentar. E essa aranha que estava desse tamanho, agora ela está desse tamanho. Se tivesse um aracnofóbico aqui em casa, a pessoa tinha desmaiado. Sorte que não somos amigos dos animais. Mas amigo dos animais, mas nem tanto. Porque eu falei uma coisa pro meu marido assim, olha, essa aranha ela tá aí crescendo sem predador natural, sem estabelecer relação com uma outra cadeia. Se continuar assim, beleza, até que vai, porque em algum momento ela vai parar, ela vai ou se super reproduzir, a gente vai ter que detetizar a casa, mas tudo bem. O pior é se aparecer um escorpião para trocar com ela. E aí a nossa casa vai virar, né, ao invés do paraíso, ao invés não, de paraíso vai virar o Jardim do Éden, que eu vou ter que nomear todas as espécies de animais que estão aqui dentro. Por quê? O crescimento energético de um ser, nesse caso, da aranha, implica no crescimento de outros seres. Então, o meu crescimento energético implica no crescimento energético de vocês. Para eu crescer, eu preciso da troca que eu faço com vocês. Senão, eu seria uma ilha vazia. E não é só porque eu trabalho com serviço, mas porque eu preciso que essa troca se alastre e eu trocando com vocês gere uma troca com outras pessoas para que eu consiga estabelecer um equilíbrio, eu consiga me esvaziar. Então, a jornada, o caminho da criação, para mim, é um processo de me esvaziar. Tanto que eu tenho sentido isso, né? Essa sensação de eu estou desinchando do ponto de vista energético. Porque eu só consigo estabelecer pontos quando eu saio de mim. Se eu continuo fechada em mim, é igual aqueles castelos, fortalezas impenetráveis, onde, por vezes, as pessoas morriam ali dentro e desolavam o corpo nas valas ao redor, porque não tinha para onde sair, não tinha como sair. E aí eu acho muito interessante a gente pensar nisso, o quão empenhada eu estou em construir pontes para crescer, em construir pontes para sair de mim, sair do meu paraíso, ou o quanto eu estou disposta a retornar a mim para construir uma ponte, porque eu estou centrada no outro, eu estou vivendo para o outro, eu estou vivendo o que o outro quer que eu viva, eu estou me doando em excesso, eu estou me colocando num lugar de só quem cuida dos outros e quem não é cuidado. Eu acho que esse é o ponto nevral da nossa conversa. Esse é o nervo. A gente chegou no nervo do dia 5. Qual ponto da ponte eu tô? E como eu vou construir essa ponte? Porque a gente tem autonomia de construção sobre as pontes que a gente estabelece. A gente precisa ter essa autonomia. E aí eu queria que vocês me contassem no chat ou abrissem o microfone, quem se sentir confortável, e me contassem um pouco sobre isso, que a gente já está se encaminhando para o final do nosso dia 5. Mas mais ainda, queria que vocês levassem essa reflexão para o domingo, que domingo é um dia que a gente geralmente se encontra com a família, ou que não, ou que a gente pode estar sozinho para não se encontrar com a família, né? E o quanto esse domingo é um dia de pontes ou um dia de desestruturação de pontes, né? Ou um dia de voltar para dentro, de cuidar de si, de cuidar da casa, de cuidar das pessoas, né? Do ponto de vista não tão altruísta e generoso, mas nesse lugar de estou sempre do lado de fora, estou sempre cuidando de tudo, mas a primeira pessoa, não é a única, a primeira pessoa que tem que se atentar para o cuidado de si somos nós. Tem coisas que ninguém pode fazer por nós, mas ao mesmo tempo é importante que exista um outro para significar. Eu só sei que está me faltando algo quando eu encontro alguém que tem muito. E por isso que a inveja é o sentimento mais humano que existe, porque a inveja é a percepção do próprio vazio, da própria falta. Eu só invejo no outro aquilo que me falta. Ontem, depois do nosso encontro, minha família toda saiu, eu fiquei sozinha. Minha casa, ela dá até eco, sabe? Então, de tanto só eu que eu tava com um eco interno e eu confesso, eu senti um vazio tão grande. Eu deitei no chão mesmo assim, e chorei alto, porque eu precisava realmente esvaziar tudo que estava dentro de mim para conseguir o permitir o novo, né? Permitir esse novo. E foi muito libertador. Eu precisava ficar sozinha para chorar, para esvaziar, para depois me encher de novo. E é muito legal
essa oportunidade que eu estou tendo aqui com vocês, de poder me esvaziar das minhas crenças, das minhas mágoas, infelizmente, né, eu tenho, e eu estou querendo muito me libertar de tudo isso para conseguir recomeçar. Eu acho interessante isso que você traz, que eu estava falando disso na análise esses dias. Eu estava falando de diagnóstico de saúde mental, mas aí a gente pode falar, estender para qualquer tipo de rótulo, né? É muito interessante que muitas pessoas chegaram no caminho da criação, na jornada, tipo, porque eu sou procrastinadora, eu sou uma pessoa magoada, eu sou uma pessoa traumatizada. E aí, o cuidado que a gente faz com as pontes eu não nego o que me aconteceu, mas o que me aconteceu não é tudo que eu sou, não é tudo que eu posso ser. E aí eu acho que o estabelecimento de pontes também passa por esse lugar de desapegar dos rótulos que nós nos atribuímos e que os outros atribuíram. Desapegar. Pode ser que em algum momento eu tenha sido uma pessoa procrastinadora, pode ser que eu ainda seja, mas é muito mais, eu ainda estou uma pessoa procrastinadora. Porque quando a gente se coloca nesse lugar de eu sei tudo sobre mim e tudo que eu sei não me agrada, a gente não desapega desse diagnóstico, a gente não desapega desse rótulo, a gente não esvazia a casa. E o vazio, né, ele é uma coisa que a gente demoniza porque a gente vive numa sociedade de consumo. A gente vive numa sociedade que as redes sociais, elas bombardeiam a gente de informação o tempo todo. Querem encher a gente de coisa, encher de estímulo, encher de informação, encher de fofoca, encher de vida dos outros, né? O Instagram é isso, o Instagram é uma rede que enche a gente da vida do outro. E a gente alimenta enchendo o outro das nossas vidas. E por isso que é tão viciante. E enche muitas vezes de uma realidade que nem é verdadeira, porque ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é 100% completo, ninguém é 100% cheio de tudo, né? E muitas vezes a gente precisa, né, dar uma esvaziada. Exatamente. E viver esse silêncio, viver esse vazio. Mas viver o silêncio por muito tempo, viver o vazio por muito tempo, é também um gesto de autoproteção. Do tipo, eu evito ver o que está do lado de fora, porque eu estou segura aqui. Aqui dentro é um espaço que eu controlo. O espaço do vazio é um espaço que o caos reina, né? E o caos está muito ligado ao feminino, como a gente falou no dia 3. O caos é um princípio ordenador do feminino. Mas, ao mesmo tempo, esse lugar de equilíbrio é o lugar do tem momentos que eu preciso me encher, tem momentos que eu preciso me esvaziar, tem momentos que eu preciso cuidar do outro, tem momentos que eu preciso me cuidar, tem momentos que eu preciso fazer isso tudo ao mesmo tempo e sem deixar de ser eu. E esse é o equilíbrio, né? Esse é o malabarismo que a gente faz para restabelecer a energia feminina, mas partindo do pressuposto que eu, como pessoa agente de todas essas coisas, preciso estar conectada. Eu preciso estar nessa coisa da ponte. Eu preciso estar conectada com outros caminhos, com outros processos. Senão, eu acabo me desconectando de tudo e de todos ao mesmo tempo. E aí é pane no sistema, alguém me desconfigurou, como já dizia a Pitty, né, gente? Ela não falou isso à toa. Porque tem horas que a gente se desconfigura mesmo. Dá muita interferência, muito ruído. E a gente esquece de onde está essa antena, né? A ponto de vista energético, a gente esquece para onde caminha essas coisas. Bom, como eu disse para vocês, o caminho continua amanhã, segunda-feira, 8 horas, nosso horário de dia de semana. Nossa jornada termina no Dia Internacional da Mulher. Por mais que eu tenha feito um esforço de separar feminilidade de mulheridade, porque, como eu disse ontem, todos os seres têm feminino e masculino, não posso ser leviana, não posso deixar de protagonizar esse dia, que é um dia extremamente importante, que nos últimos 15 anos eu sempre celebrei, que é o Dia Internacional da Mulher, que é o dia onde a gente se enche desse potencial de cuidado, né? A gente se enche dessa, ou deveria se encher, pelo menos na minha opinião, a gente se enche dessa energia de poder que vem das coisas que a gente já conversou, dessa energia de cuidado, mas principalmente dessa energia de eu consigo ser tudo ao mesmo tempo, sem deixar de ser eu mesma. E por isso que essa jornada foi formatada para a gente terminar no dia 8, para a gente ter a chance de celebrar juntas também. Então, dentro do tempo de cada um, de cada uma, no espaço que cabe, os nossos encontros ficam gravados para que todo mundo possa assistir depois.
mas não deixem de passar por esse caminho, que eu tenho certeza que nós não vamos ser as mesmas pessoas que vão terminar ele. Eu acho que é importante falar isso, se abrir a transformação. Por isso que o dia 7 é só sobre transformação, que é o momento antes do fim da nossa jornada, onde a gente acessa tudo que a gente conseguiu transformar nesses últimos 7 dias. De novo, um grande beijo em todo mundo. Eu sei que domingo, 10 horas da manhã, não é o dia que a gente se imagina fazendo reflexões tão profundas, mas também acho que o tempo, ele é senhor de si mesmo, e fico muito feliz que vocês tenham separado um tempinho para a gente viver essa troca linda aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Gente, um beijo para vocês. Bom domingo. Beijo. Com Deus. Eu consegui só hoje, gente. Um beijo para todos. Mas conseguiu. Mas estou assistindo, indicando, estou muito impactada. Estou amando, amiga. Beijo. Com Deus, viu? Bom domingo. Com Deus, bom domingo.